Teriam várias formas de eu começar esse vídeo, mas eu acho que uma das coisas que é importante a gente fazer é colocar as coisas nas determinadas caixinhas, né? Deixar as coisas às claras. Muita gente ainda me assiste e acha que eu tenho loja e que eu sou mecânico e que eu trabalho como mecânico. E isso não é mais uma verdade, mas isso também não quer dizer que eu nunca fui. Na realidade, o Game Changer, né, e a gente já vai falar bastante a respeito dele, ele só existe justamente porque em algum momento eu tive problemas e num segundo momento eu tive também loja. Então algumas coisas que precisam ficar claras, né? Eu não tenho mais a loja física e também não tenho mais a loja virtual que simplesmente tinha como propósito atravessar produto de um lugar A para o lugar B. Da mesma forma, hoje eu também não trabalho mais como mecânico atendendo ao público. E então, uma boa forma para a gente começar esse vídeo é dizendo que o Game Changer é a minha forma de renda, é o meu trabalho, é onde eu apoiei a minha carreira há um ano atrás. E muitos de vocês podem estar se perguntando, por que isso ficou para trás, né? Por que loja e prestação de serviço ficou para trás? Porque na realidade, assim, existe um status legal por trás disso tudo, existe também uma bonificação legal por trás disso tudo, mas eu senti a falta de fazer alguma coisa que realmente fizesse sentido para mim na minha vida, tá? E eu não sei se vocês perceberam, mas ao longo desses anos que eu tenho o canal, uma facilidade que eu tenho é de ensinar. E aqui é uma coisa que é legal falar, é que não quer dizer que eu seja o melhor professor do mundo ou que eu tenha a maior facilidade do mundo, mas eu tenho facilidade. Esse vídeo, por exemplo, não tem absolutamente nada inscrito. Então eu tenho facilidade para poder me comunicar de alguma forma. E mais uma vez, isso não quer dizer que eu sou o melhor comunicador do mundo também. E então, nesse processo todo de aprendizado e o processo em si, que veio de um problema que eu tive, né? Eu falo isso em muitas histórias aqui no meu vídeo e eu vou só pincelá-la por cima dessa vez também, para que faça um pouquinho de sentido na tua cabeça. Quando eu comecei a pedalar, lá em 2016, finalzinho de 2016 e tudo mais, eu tive muita dificuldade, primeiro para escolher as peças que fariam parte da minha bicicleta, numa época em que comprar a bicicleta em partes e depois montar ainda fazia sentido, e aí depois disso tudo eu ainda enfrentei muita dificuldade com o mecânico, né? Eu não sou um mecânico nato, eu desenvolvi a habilidade da mecânica por uma necessidade. E basicamente eu rodei os 5 mecânicos que tinham lá em Lorena, os 5 melhores, e eu não vou ficar citando o nome de ninguém lá, porque eu acho que não precisa disso para fazer, né? Pra gente poder se posicionar. Mas basicamente eu passei por todos esses caras e nenhum desses caras resolviam 2 problemas que eu tinha na minha bicicleta: ajuste de transmissão e um barulho numa roda dianteira. E aí, resumindo bastante a história, a questão é a seguinte: eu comecei a entender de mecânica, a estudar de mecânica, fiz alguns cursos também, né? E aí, no final das contas, eu tinha feito isso simplesmente para resolver o problema da minha bicicleta. E aí isso foi evoluindo, as pessoas começaram a ver o que eu fazia, gostavam do que eu fazia, aí eu comecei a oferecer para um, aí esse um indicou para o outro, que indicou para o outro, e eu fui fazendo. O grande lance é que eu cheguei numa loja com um sócio, que era o Thiago na época, mas também isso trouxe a gente por um problema. O Thiago também é bem da área educacional e a gente estava meio cansado disso, né? Nesse meio do caminho, o Thiago desistiu da sociedade, né? Ele finalizou a parte dele na sociedade e eu continuei com a loja, mas eu continuava insatisfeito. Quer dizer, estava tudo bem do ponto de vista econômico, mas e do ponto de vista o que eu gosto de fazer, não fazia sentido para mim. Até que entrou essa questão de pandemia e tudo mais, e aí todo mundo achou que ia dar aquela recuada, né? E foi justamente o contrário, o mercado de bicicleta bombou. E eu aproveitei para poder capitalizar o que eu precisava, porque eu ia de fato mudar de ideia, mudar de propósito ali, ia sair de uma simples oferta de serviço e oferta de peças para um curso de fato, ia trabalhar com educação. E nesse processo todo, da ideia que eu tive lá de começar a mexer nas minhas bicicletas, para o método que eu comecei a aplicar dentro da loja para garantir um serviço diferenciado, né? O acompanhamento dos detalhes todos da tua bicicleta para fazer com que todos os meus clientes trabalhassem de maneira preventiva. E depois esse rompimento do tipo,
cara, eu preciso de alguma coisa que faça mais sentido na minha vida, que surgiu o Game Changer. E aqui eu tenho o maior orgulho de dizer que o Game Changer ele é fruto de muita cabeçada, muito murro na ponta da faca e muita situação chata com a bicicleta, mas que no final das contas me veio uma parada muito bacana, que além de me trazer uma profissão nova, que me conectou com esse lance do educacional, com esse lance do ensinar, além de tudo isso resolveu todos os meus problemas e resolveu também um monte de problema que os meus amigos e os clientes da época que eu trabalhava em loja também tinham. E hoje em dia resolvem os problemas dos meus alunos do Game Changer em si. E aí, mais uma vez, com bastante orgulho, eu gosto de apresentar o Game Changer não como um simples curso de manutenção. Porque, vocês vêm assistindo meus vídeos há bastante tempo e vocês veem que o simples fato de saber mexer na bicicleta, ter competências técnicas para mexer na bicicleta, saber manusear a ferramenta, só isso daqui não garante o que eu prometo, que é a bicicleta que não quebra, que é a bike que não quebra. Para isso, precisa de algumas outras coisas, né? Então, o Game Changer ele não é um simples produto que te ensina a mexer na tua bicicleta. É um produto que te ensina a aumentar a performance da bicicleta e reduzir os custos de manutenção pela metade. E, dessa forma, sim, faz você chegar na bike que não quebra. Aí, na prática, qual que é a diferença do Game Changer para qualquer outro tipo de curso? São 3 pilares que sustentam a bicicleta que não quebra. A manutenção em si, mas preventiva e não a manutenção de uma maneira geral, o acompanhamento do desgaste dos consumíveis, e isso é uma parada extremamente importante que você não encontra por aí. Olha para os teus amigos ciclistas aí, quem acompanha pastilha de freio, sapata de freio, corrente, pneu, quem controla isso? E aí um terceiro pilar também que é super importante, que são os planejamentos de manutenção. Então eu quero que você comece, por exemplo, janeiro, que é agora, com um calendário de manutenções. Você precisa começar a entender e a prever quanto que você vai gastar com manutenção durante um ano, para que isso não seja um problema, tá certo? E isso tudo é conteúdo do Game Changer também. Tudo que você precisa saber para sair do 0 para o 100% de performance, do 0 para o 50% de redução de custo, do 0 para a bike que não quebra, tá lá e é muito mais do que um simples curso de manutenção. E muita gente me pergunta se é presencial, por conta da distância, né? Muita gente acessa de outros estados, eu estou em São Paulo, né? E não é presencial, é 100% online, 100% online, tá absolutamente tudo lá. E muita gente também tem muita dificuldade de entender que o online funciona para aprender. Lá eu consigo explicar basicamente tudo o que você precisa entender para depois você ir lá e aplicar. Ah, mas eu fiquei com dúvida. Volta o vídeo, reassiste o pedaço, aplica. Ah, mas é só isso? Não, eu faço um acompanhamento com os meus alunos todos, tá? Então, uma vez por mês, em turmas e tudo mais, eu vou lá, sento e converso com eles. E ao mesmo tempo eu tenho alguns dias de implementação também, né? E esse é um grande lance que traz bastante resultado. Não é uma consultoria de fato que eu vou pegar na tua mão, mas de fato traz algumas diferenças. E aí falando um pouquinho de conteúdo, são 67 aulas, tem alguns bônus lá no meio também, mas basicamente são 67 aulas onde eu te explico como é que você identifica o que tem na tua bicicleta para você criar, de fato, uma conexão com a tua bicicleta, né? Depois eu te ensino a criar um ambiente de trabalho bacana, como é que você faz para escolher as suas ferramentas, como você faz para escolher insumos, tipo desengraxante, graxa, como que você faz, de fato, para escolher uma parada ou outra, né? Como que você faz para ter critérios de desempate. Aí, se você está a fim de trabalhar de maneira profissional, eu tenho uma lista bacana de ferramentas profissionais com custo-benefício mais legais do mercado. E aí, de fato, a gente entra na parte prática da técnica. O que você precisa aprender? Vamos aprender primeiro manutenção corretiva. Dessa forma, você trabalha em sistemas isolados na bike. Ou seja, você vai trabalhar só na transmissão e resolver os problemas da transmissão. Depois você vai para os freios, só dos freios. E assim por diante em todos os sistemas. Movimento central, a parte de cockpit, a parte de caixa de direção, cubos de roda e tudo mais. A partir do momento que você sabe e tem facilidade com esses sistemas todos, a gente pula para as manutenções preventivas. Que aí, de fato, você vai falar a respeito de revisão geral, revisão completa, sangria de freio, revisão de suspensão,
Tudo isso trabalha de maneira preventiva, tá? E você precisa estar familiarizado com a tua bicicleta, porque é muita peça e muito processo. Se você não tiver familiarizado com tudo isso, você não vai ter um bom desempenho. Então, por isso que eu faço questão de você aprender o corretivo primeiro. E aí, para a gente fechar o curso em si, você vai aprender também como você gere e acompanha os seus consumíveis. Como é que você faz para acompanhar isso na prática e criar uma inteligência a partir dos dados que a tua bicicleta te dá. Aqui é uma das maiores diferenças de qualquer outro curso de mecânica. Você aprende de fato a acompanhar os desgastes dos consumíveis da tua bicicleta. E aí a gente entra numa reta final de planejamento estratégico das manutenções. É claro, eu estou falando isso de uma maneira simples, meio rasa e tudo mais, mas é para você ter uma noção de como que é. Mas dá uma olhada, vou deixar umas imagens aqui de como que é na plataforma lá, onde estão todas as aulas. Então tem módulo de boas-vindas, tem um módulo de conheça sua bike, módulo de ferramenta de insumo, e aí a gente entra do problema-solução, que são de fato as manutenções corretivas que eu estava falando para você agora há pouco. Entra na parte da manutenção preventiva, que é o pulo do gato, para você, de fato, economizar dinheiro. E aí você entra no outro pulo do gato, que é o acompanhamento dos consumíveis. E aí você vai fechando o curso com a parte de planejamento estratégico bonitinho ali para você fechar com chave de ouro e alcançar a bike que não quebra. E eu poderia ter começado esse vídeo de uma outra forma, né? Tem várias formas de começar. Essa foi uma forma prática, mas eu poderia ter começado de uma forma bem filosófica. O que é de fato o Game Changer? O que ele significa para mim? Ele significa para mim a materialização de uma vontade que eu tinha de manter as minhas bicicletas perfeitas, transformado num método e adaptado para ensinar qualquer tipo de ciclista. Você não tem pré-requisito a não ser a tua boa vontade de aprender a fazer na prática o que eu faço até hoje. E isso faz muita diferença para mim, porque simplesmente ofertar um serviço já não fazia mais sentido para mim. Quando a pessoa ia lá e a bicicleta estava legal e ele simplesmente me agradecia, não fazia mais sentido para mim, e a recompensa monetária, tudo isso não fazia mais muito sentido para mim. E eu não estou dizendo que isso está errado, mas é que para mim aquilo não fazia mais sentido. O que faz sentido para mim hoje em dia é ter, por exemplo, os meus alunos alcançando o mesmo resultado, os meus alunos tirando as dúvidas comigo. Ou, se for fazer um degrau anterior em relação a isso, vocês aí que me assistem no YouTube, mas não são meus alunos ainda, tirando dúvidas e conseguindo resultados parecidos também na prática. Isso faz muito mais sentido para mim do que simplesmente eu ofertar um negócio para você ir lá comprar, como era na época da loja, ou contratar o meu serviço, me pagar por aquilo, me mandar um obrigado, né? E eu vim trazer tudo isso aqui para o YouTube, primeiro porque existem aquelas dúvidas, né, de muita gente acha que eu tenho loja ainda, de que eu trabalho oferecendo serviço e tudo mais, ou que sabe que eu dou curso, mas não sabe que o curso é digital, ou não sabe que é um método completo, bonitinho e tudo mais. E outro ponto é que também eu vou abrir em breve uma turma do Game Changer, uma turma relâmpago, e aí eu vou fazer uma mesclagem maluca, porque eu quero oferecer alguma coisa além do curso pelo mesmo preço que eu vendia o curso. E assim, isso acontece nessa turma relâmpago agora em janeiro, comecinho de fevereiro aí, e eu não repito isso, e isso não é papo para boi dormir, tá? É porque realmente dá muito trabalho para eu fazer alguma coisa diferente do que o Game Changer já é hoje, tá? Mas eu vou fazer isso nessa turma porque eu quero garantir a maior quantidade de resultados até dezembro. E se tem uma parada que me motiva a trabalhar pra caramba, são resultados. Tanto os meus, quanto das pessoas que estão ao meu redor ali, ou seja, os meus alunos, se a gente estiver falando de Game Changer. Então esse vídeo aqui é basicamente para você tirar suas dúvidas, entender o que de fato é o Game Changer, porque essa é uma dúvida que chega bastante para mim, e para você também ficar ciente de que já eu estou abrindo uma turma relâmpago com uma condição diferente, e eu vou dar um spoiler para você aqui, não sei nem se eu deveria, mas eu vou dar porque eu quero dar um pouquinho mais de embasamento para você. Eu vou de fato implementar o curso mais uma consultoria até você de fato atingir a tua bicicleta que não quebra pelo valor do curso, tá bom? Então, basicamente era isso que eu queria trazer para vocês, um vídeo com menos edição, tentei focar simplesmente naquilo que faz sentido e na informação nua e crua. Espero que vocês tenham gostado. Se
Se vocês tiverem aí mais interesse a respeito do Game Changer, tem já uma pré-inscrição, tem um link aqui na descrição para você fazer uma pré-inscrição para na hora que as turmas abrirem, você saber exatamente como que isso vai funcionar. Obrigado por ter ficado nesse vídeo extra. Fiz numa programação um pouquinho diferente, que é justamente para não atrapalhar a programação normal do canal, principalmente às quartas-feiras à noite, tá? E a gente se encontra numa próxima, beleza? Um abração e tchau!